O Revista TST começa indo direto à sessão 2 de dissídios individuais para conferir o que tivemos de destaque por lá ao longo da semana. E quem traz o destaque para a gente é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai. Olá, Ana Amélia. Os ministros da Seção 2 de Dissídios Individuais julgaram um caso em que a Petrobras entrou com recurso para discutir a forma de descanso semanal remunerado dos petroleiros após acordo coletivo celebrado com o Sindicato dos Trabalhadores na indústria da destilação e refinação do petróleo no estado de Minas Gerais. O sindicato que representa os petroleiros havia questionado na Justiça do Trabalho a remuneração das folgas que a Petrobras estava aplicando aos trabalhadores. A organização sindical alegava que as horas extras habitualmente realizadas não estavam sendo levadas em conta na hora do pagamento do descanso remunerado. Temos mais detalhes na reportagem. Um acordo coletivo entre a Petrobras e os trabalhadores previa uma jornada de revezamento de 8 horas com 2 folgas semanais, ou seja, a cada 3 turnos trabalhados, o empregado teria uma folga. A empresa questionou esse acordo alegando que as folgas deveriam ser compensatórias e que não poderia pagar os reflexos dos descansos como horas extras habituais, com base na Lei número 5.811 de 72, que fala sobre o regime de trabalho de empregados envolvidos no setor petroleiro e derivados. No Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, os desembargadores concluíram que a forma de cálculo do repouso semanal deve seguir a Lei 5.811 de 72, que no artigo 3º, inciso 5º, diz que existe o direito a um repouso de um dia para cada 3 turnos trabalhados e que os reflexos devem ser pagos. O caso chegou à Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. O relator, ministro Alberto Bresciani, fez uma pesquisa de precedentes nos regionais e no próprio TST, que mostrava que a jurisprudência era uniformizada no sentido de recomendar a incidência da súmula 172 do TST, que leva em conta, para o cálculo do repouso remunerado, as horas extras habitualmente prestadas. Mas houve uma alteração na jurisprudência nos últimos anos. A partir de 2015... Em 2013, o precedente que o Dr. Márcio cita da tribuna, de 2013, reafirma essa uniformização de jurisprudência. A partir, sim, de 2015, no âmbito deste tribunal, não só a SDI 1, como todas as turmas passaram a perceber a dicção do artigo 7º da lei para afastar o cálculo do repouso semanal remunerado, que efetivamente levava a uma má interpretação da lei de regência. O ministro Renato de Lacerda Paiva pediu vista regimental. O ministro questionou se a súmula 83 do TST deveria ser aplicada. A súmula afirma não ser procedente pedido de ação rescisória por violação de lei, se a decisão anterior for baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida. Por que eu tenho dúvida? Porque toda a jurisprudência era contrária. Quando se fala em controvérsia, é que há uma divergência de entendimento entre turmas. Quando se deixa de aplicar a súmula 83, como regra, é porque a matéria já está pacificada em OJ ou súmula. Aqui, a circunstância interessante é que havia pacificação em sentido contrário. Quer dizer, a época da decisão era assim que pensava o tribunal, né? E hoje pensa de forma diferente. No retorno de vista, a ministra Maria Helena Malman abriu voto divergente. Para a ministra, não deveria haver reflexos de outras verbas nas folgas. Nesse cenário, não verifico ofensa à literalidade do artigo 7º, 15 da Constituição Federal, capaz de ensejar o corte rescisório pretendido com base no artigo 485 da Constituição 485. Por quê? A referida norma não cuida de folga compensatória dos petroleiros, tampouco de sua repercussão em horas extraordinárias. Tal matéria está disciplinada apenas nas leis 5.811 de 72. Aliás, o artigo 7º, 15 da Constituição Federal é de singela redação. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
por meio da qual não é possível inferir qualquer consequência jurídica. O ministro Alberto Bresciani, relator do caso na SDI 2, explicou que a decisão cancelada, que estava concordando com a antiga jurisprudência, desafiava a lei infraconstitucional, mas que agora estaria em acordo com o entendimento da Corte. A Lei 5.811 de 72, em seu artigo 7º, que também já vigorava ao tempo em que proferida a decisão, afirma ainda que a concessão de repouso na forma dos itens 5 do artigo 3º, 2 do artigo 4º e 1 do artigo 6º quita a obrigação patronal relativa ao repouso semanal remunerado de que trata a Lei 605, de 5 de janeiro de 49. A própria lei deixa claro, e ignorávamos este aspecto na nossa jurisprudência, que o repouso de que cuida a Lei 5.811 de 72, especificamente para os petroleiros, não é o mesmo a que alude a Lei 605. O relator ainda ressaltou o voto do ministro Renato de Lacerda Paiva. Com relação à situação de pré-questionamento, me convenci, depois do voto do ministro Renato de Lacerda Paiva, de que não haveria possibilidade de se pesquisar a violação de preceito de ordem infraconstitucional, porque a decisão estava efetivamente em consonância com a jurisprudência do momento. Mas o artigo 7º, 15 da Constituição Federal escapa a esta vedação. E o artigo 7º, 15, ele cuida de repousos semanais remunerados, preferencialmente aos domingos, que são os repousos a que alude a Lei 605 de 49. O ministro Lélio Bentes Correia seguiu o voto divergente. O ministro Emanuel Pereira, vice-presidente do TST, foi o último a votar e acompanhou o relator, ministro Alberto Bresciani, desempatando o caso. Também acompanharam o voto do relator os ministros Renato de Lacerda Paiva e Douglas Alencar Rodrigues. Dessa maneira, por maioria, vencidos os ministros Lélio Bentes Correia, Maria Helena Malman e Delaide Miranda Arantes, a SDI 2 aceitou o recurso e afastou a condenação ao pagamento dos reflexos nas folgas compensatórias das horas extras habitualmente trabalhadas pelos petroleiros submetidos ao regime de turnos de revezamento.